Será que ainda não descobrimos tudo sobre o nosso planeta? Uma das coisas que instigam cientistas até os dias de hoje são os famosos monstros dos lagos. Criaturas que foram vistas poucas vezes pelas pessoas, que se tornaram lendas por não terem nenhuma comprovação científica. Você deve conhecer o monstro do Lago Ness, mas sabia que ele não é o único? Seriam dinossauros que sobreviveram? E se for verdade? Aqui é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Vamos por partes. Nós já falamos por aqui que uma série de fatores levou à extinção dos dinossauros na Terra. E não apenas o impacto de um colossal meteoro. Antes do corpo celeste chegar, o planeta já passava por várias mudanças no clima, sendo que algumas espécies de animais já até tinham sido extintas, devido às intensas atividades vulcânicas. Outras teorias apontam ainda que cobras gigantescas poderiam ter influenciado a extinção em massa de vários animais da época. Uma delas teria sido a titanoboa. Mas veja, a titanoboa não existiu na mesma época em que os dinossauros. Na verdade, ela teria vivido nas florestas da América Central e do Sul cerca de 5 milhões de anos depois que os dinossauros deixaram de existir. Isso se alguns não conseguiram se salvar. Até onde sabemos, Sanage indicus é o nome da cobra que poderia ter influenciado a extinção daquelas criaturas enormes. Por mais que ela tivesse apenas 3 metros de comprimento, essa cobra ficava à espreita para se alimentar de filhotes de dinossauros. Ela não se alimentaria dos ovos, já que sua mandíbula não se abriria o suficiente, mas sim dos animais que acabaram de nascer. Será que ainda vamos descobrir mais sobre o comportamento dos animais há milhões de anos? Agora, onde moram os dinossauros que ainda estão vivos? Sabe me responder? Nas profundezas de 464 metros do lago Nahuel Huapi, na Argentina, estaria escondido um animal que ainda não se tem certeza da metragem. Quando ele foi avistado pela primeira vez, em 1910, uma pessoa estimou que a parte visível dele, saindo da água, tinha entre 5 e 7 metros de comprimento. O que quer dizer que o tal Nahuelito, como o monstro foi apelidado, poderia ser bem maior. E por mais que ele tenha sido visto pela primeira vez em 1910, lendas dos nativos da região falam sobre esse animal desde o século XIX. As teorias são diversas, mas a mais aceita é que pode ser uma espécie de sobrevivente da época dos dinossauros. Poderia ser um plesiosauro? Ou mesmo um animal antigo que passou por um processo evolutivo de milhares de anos. Como não existem provas da existência do Nahuelito, é difícil determinar sua dieta alimentar, mas acredita-se que ele deve comer alguns animais que vão até o lago beber água. Outras duas aparições também chamaram a atenção. Uma em 1922, quando uma descrição da criatura foi feita por um garimpeiro americano chamado Martin Sheffield. E outra em 1960, ano em que a Marinha Argentina perseguiu uma espécie de submarino pelo lago por 18 dias, mas acabou perdendo-o de vista. Isso, claro, fez aumentar ainda mais a lenda do Nahuelito. Com mais de 300 avistamentos, outro monstro que definitivamente deixa uma pulga atrás da orelha é o Champ, que supostamente habita o lago Champlain, entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele teria sido visto pela primeira vez pelo explorador francês Samuel de Champlain, cujo sobrenome foi atribuído ao lago. De acordo com a história, ele teria visto uma criatura no formato de serpente de 6 metros de comprimento, com a cabeça como a de um cavalo e com o corpo bastante grosso. Entretanto, essa seria uma descrição falsa, publicada em 1970 pela revista Vermont Life,
e extremamente difundida anos mais tarde. Em seu diário, Samuel teria documentado alguns peixes grandes, mas nada como uma criatura mitológica. Ainda assim, alguns entusiastas acreditam que esses peixes grandes já indicavam que uma coisa estranha estava naquelas águas. Foi somente a partir de 1870 que começaram a surgir mais relatos. Um deles, feito pelo xerife Nathan Mooney, afirma que havia uma serpente gigante no lago, de 7 a 9 metros de comprimento. Em seu registro, o xerife disse estar tão próximo que era possível ver algumas manchas redondas e brancas dentro da boca do animal. Anos antes, até o The New York Times chegou a abordar o Champ em uma matéria que afirmava que uma equipe de trabalhadores de ferrovias viu a cabeça de uma enorme serpente com escamas prateadas. Mesmo antes de Samuel, já existiam lendas indígenas sobre alguma criatura por lá. Somente em 1992, o número de avistamentos chegou a 180. Algumas pessoas até tiraram fotos do suposto monstro. E assim como a criatura da Argentina, muitos palpitam que o Champ possa ser um plesiosauro. Já outros concordam com a teoria de que é um Tanis tropheus, um animal que viveu há 230 milhões de anos. Qual a sua aposta? Das Américas, vamos fazer uma viagem direto para a Ásia. Podemos dizer que o monstro que existe por lá é um pouco mais novo do que os outros que eu citei. Ou vai ver que ele só foi capaz de se esconder por mais tempo? Isso porque o primeiro avistamento do monstro do lago Tianchi aconteceu em 1903, quando uma grande criatura, similar a um búfalo, atacou 3 pessoas. O bicho teria sido baleado 6 vezes e retornado para a água, sem deixar sinais se estava vivo ou morto. Esse lago, também conhecido como Lago do Céu, está localizado na província de Jilin, na China, e na província de Ryanggang, na Coreia do Norte. E como não poderia ser diferente, a lenda afirma que o monstro já foi visto desde antes do século XX. De qualquer forma, ele só retornou décadas depois. Em 1962, foi a vez de uma pessoa com um telescópio ver a criatura, ou melhor, as criaturas, já que o relato apontava que 2 monstros estavam lutando nas águas. Mais perto dos dias de hoje, alguns avistamentos mudaram um pouco o formato do bicho, que teria uma cabeça parecida com a de um ser humano e a pele cinza, com uma espécie de círculo branco ao redor do pescoço, de 1,5 metro de comprimento. Em 2007, um repórter chinês teria conseguido gravar um vídeo de 20 minutos de 6 criaturas no lago. Outros relatos apontam ainda que pode haver ao menos 20 animais estranhos por lá. Ninguém sabe ao certo de qual espécie pode ser, mas claro que muitos pensam ser um dinossauro ou dinossauros que conseguiram sobreviver durante milhões de anos. Quanto às pessoas mais realistas, o palpite é de que se trata de peixes que sofreram mutações durante o crescimento. Outro país que também tem um monstro para se chamar de seu é o Canadá. Mais ao sul da província da Colômbia Britânica, onde as pessoas gostam de se deliciar nas vinícolas e se divertir com trilhas, esportes aquáticos e a natureza em geral, existe um lago chamado Okanagan. E, de acordo com a lenda, em seus 242 metros de profundidade máxima, um monstro está escondido. Uma fera que pode medir até 15 metros de comprimento e que é investigada desde os últimos anos do século XIX, o Ogopogo. Quando a região era habitada apenas por tribos indígenas, os nativos faziam questão de levar alguns pequenos animais para servirem de alimento ao monstro, uma espécie de barganha para que eles pudessem ficar no lago em segurança. Pelas descrições, o Ogopogo teria uma cabeça que lembra de um cavalo
pele verde ou preta, várias córcovas na parte superior de um corpo ondulante, se assemelhando bastante ao Basilosaurus, um gênero de cetáceo da pré-história. Além de vários fãs espalhados pelo mundo, o Ogopogo também já motivou uma série de expedições ao lago Okanagan para encontrá-lo, ou menos avistá-lo. Só que ninguém teve sucesso. E por mais que não existam comprovações científicas, muitos alegam já terem visto a criatura. Em 1968, por exemplo, um homem chamado Arthur Folden supostamente filmou o monstro no lago. A filmagem mostra uma perturbação na água e então alguma coisa se move até pegar velocidade. Já em 1972, uma câmera submarina registrou uma nadadeira estranha nas águas do lago. Mais e mais relatos surgiram ao final do século XX e continuaram aparecendo nos dias de hoje. Em 2018, 3 aparições foram registradas. Outras pessoas conseguiram ainda tirar fotos de um estranho volume aparecendo fora da água. Só que o que muitos acreditam ser o Ogopogo poderia ser apenas um tronco oco flutuando na superfície do lago, já que existem algumas madeireiras na região. Será possível que algum dinossauro esteja escondido ao redor do mundo? Estariam escondendo isso de nós? E se for verdade?